Medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Este é o Mentes e Medos e a gente está no nosso 15º episódio. E qual que é o nosso tema de hoje, Mar? Escolas mal assombradas. Eu amo esse tema de escolas mal assombradas. Quem nunca estudou numa escola que já foi um cemitério, né? Acho que todos nós. Mas antes da gente começar, se você está escutando a gente pelo Spotify, já dá as estrelas que vai ajudar muita gente. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, dá o joinha que também vai ajudar muito a gente. E outra forma de ajudar o nosso projeto é através do nosso Pix, pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. Com os valores iremos investir em melhores equipamentos para melhorar o projeto para vocês e dar a melhor experiência para vocês ouvintes, né? Bom, e a gente selecionou hoje algumas histórias de escolas mal assombradas. Tem escolas no Brasil, tem escolas fora, e esse universo das escolas mal assombradas, ele particularmente me atrai muito, porque eu adoro histórias de assombração. Acho que de todas as histórias de terror, assombrações são as minhas favoritas. E assim, tirando o fato que traumatiza uma galera aí, né? Acho que a gente tem gerações de pessoas traumatizadas por causa de lendas. E nessas histórias de escola acabam virando lendas, como a gente pode ver a loira do banheiro, que virou uma lenda aí pelo país inteiro. E aterroriza as crianças até hoje, né? Então, assim, eu vou começar contando pra vocês. Também é uma história sobre loira do banheiro, que aconteceu aqui no Brasil. Eu peguei essa história de um arquivo chamado Correio do Estado. Deve ser algum tipo de jornal regional, né? E o título é assim, é A Noiva do Banheiro, que assusta os alunos de Campo Grande. Bom, em 1981, aparições trouxeram a famosa lenda das escolas brasileiras no Mato Grosso do Sul. 30 de outubro de 1931, o Correio do Estado levou na capa a chamada enigmática: A aparição deixa escola em pânico. Na apresentação da reportagem, que viria na página 5, é explicado que a menina Diana Batista Ramos, de 11 anos, entrou em choque durante um dia normal de aula na escola municipal onde ela estudava, na Vila Universitária, região sul de Campo Grande. O nome foi mantido em sigilo, né? Porque ela era menor, então eles acabaram trocando. E o motivo descobriremos a seguir. Era 9h30 da manhã, Diana pediu para ir ao banheiro. Ao chegar no local, ela deu de frente com a aparição de uma mulher loira, vestida de noiva, com os cabelos salpicados de cola e o rosto coberto de algodão. Apenas um dos seus olhos azuis estava invisíveis. A voz doce, a moça teria pedido a Diana que tirassem os algodões do rosto dela para que ela pudesse ganhar a salvação. A menina viu isso, entrou em choque, ficou com medo e não fez o que ela pediu, acabou saindo correndo. Diana ficou tão apavorada que saiu correndo aos gritos do local, chorando muito, muito angustiada, muito nervosa, né? Ela acabou sendo levada para casa dela por funcionários e professores do local que trataram de tranquilizar ela e os outros alunos, né? E acabaram falando para os alunos que aquilo ali nos tratava, não passava mais que uma brincadeira. Então, mas aí o que acontece? O jornal da cidade, durante a entrevista com a menina, cuja foto foi estampada na capa da edição, esclarece e reafirma que a história da menina é verídica porque ela fala com tanta certeza, com tanto pavor, que não tem como credibilizar, né, o que ela está contando. Então, assim, acabou virando notícia, manchete de jornal na cidade e aterrorizou ali uma galera. E é o que eu já vejo aqui, né? Loira do banheiro, de novo, né? É uma história assim que pode ser qualquer região, sempre vai ter uma história de loira do banheiro, né? Sobre o visual da dessa suposta loura do banheiro, eu fico tentando imaginar como seria um rosto cheio de algodão, com um olho só à vista. Não consigo imaginar como deveria ser. Ó, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que eu já ouvi uma história parecida com essa quando eu era pirralha. Aí, óbvio, tem aquela história da outra loira do banheiro falando que ela aparecia com algodão no nariz e na boca, porque emitia a ideia do cadáver, né? Essa daqui, ela já me passa uma ideia de, sei lá, uma pessoa que sofreu bullying, porque por que ela estaria com cola na cara? Tipo
Tipo, parece que alguém foi brincar, tacou, sabe aquelas brincadeiras que a pessoa taca cola e depois taca pena de pombo na pessoa? Sei. É mais ou menos isso, só que tacaram algodão na menina. É, Só que aí aqui não é tipo uma loira do banheiro, chama noiva do banheiro. Por que noiva, né? mas, e ela tá pedindo uma salvação, né? Pra limpar ela, tipo, como se ela não conseguisse se libertar daquele lugar enquanto ela não ficasse limpa. Eu fiquei até com dó, né? Porque a outra ela saiu correndo em choque. Porque é o que acontece? Tem assim que muitos médios acabam descobrindo a mediunidade quando eles são crianças. Então, assim, eu acredito que em situações assim, suponhamos a menina que viu o fantasma, ela fosse médio e estivesse ali tentando desenvolver, aí o fantasma viu que ela podia ver, podia ajudar ela, só que por ser uma criança, não saber lidar, ficou muito assustada com aquela imagem toda e saiu correndo, porque falam, adultos, tem alguns que não tem medo mesmo, que falam que conversam com os espíritos. Até se a gente pensar para ver o filme do Sexto Sentido, e no começo é tudo muito aterrorizante pra ele. E o cara lá que fica com ele meio que vai ajudando, né? Ele a superar esse medo e enfrentar isso. E ele acaba ajudando os espíritos também. Mas é aquilo, né? Você vê uma aparição que fantasmagórica e tal, você não vai parar para escutar o que ela tem a dizer, né? Mesmo que seja uma entidade, um espírito bom, só Gina que tá, ajuda. é, acho que é muito assustador para um ser humano. É claro que deve ter gente que queira ficar, né, não sair correndo. É, mas eu acho difícil, realmente. Acho que até para um médium experiente, assim, deve ser difícil. Eu me lembro até daquela cena do Sexto Sentido que ele entra na toquinha, aí ele vê que tá vindo alguém na direção dele, aí do nada quando ele olha pra frente, a porra do fantasma tá dentro da cabana com ele vomitando. Sim. Aquela cena de começo, você não entende que a menina tá vomitando, parece que, sei lá, ela tá tentando fazer alguma coisa com a criança, né? Então ele já sai correndo no desespero, e é a cena que, inclusive, ele toma coragem pra voltar. E aí é quando ele entende que ela tava vomitando porque ela foi envenenada, ela morreu envenenada. Então, assim, é muito curioso. E essa coisa desses fantasmas aparecerem como se fosse, tipo, o último momento da morte também é bem interessante. É. E em Harvard, né, que é uma das universidades mais cobiçadas por pessoas que querem ingressar na vida acadêmica, sendo uma das top universidades que tem, né, no mundo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. E Harvard tem mais de 400 anos, né, já Caramba! é uma coisa Muito antiga. Eu não sabia que ela era tão antiga assim. Eu também não, eu pensava que tinha, vamos supor, 100 anos, 120 anos. Uns 200 no máximo, assim, mas caramba, 400 anos é muito tempo. Sim. E tem mais de 20 mil alunos e ao decorrer do tempo, né, desses 400 anos, tem relatos de aparições fantasmagóricas, som de origem sobrenatural que as pessoas não conseguem explicar, porque ouve-se o som, mas não se vê o que está emitindo aqueles sons. E a Amy Lowell, vencedora do prêmio Pulitzer de poema, ela queria muito, né, ingressar na Harvard, mas como era 1780 mais ou menos, as mulheres eram proibidas, né, de ingressar na vida acadêmica e ter uma educação, né? E existem vários relatos que as pessoas dizem ver o fantasma com a semelhança da Amy perambulando pela universidade, e às vezes as pessoas ainda tentam ter contato com ela, mas o espírito meio que some.
Caramba. É, eu acho que também não é para menos, já que é uma faculdade que tem mais de 400 anos de história, alguma morte deve ter acontecido. E se não aconteceu alguma morte, é alguma coisa que liga aquela pessoa, aquele local. Por exemplo, essa Amy, provavelmente eu acho que o desejo dela de entrar, de frequentar aquela universidade era tão grande que ela acaba sendo projetada para lá. Sabe aquela ideia de, quando você morrer, qual que é o seu paraíso? O seu paraíso vai ser o lugar, o lugar que você acha que é o mais bonito, ou o lugar onde você foi mais feliz na sua vida. Então, assim, pode ser, né, que ela tenha sido remetida para um ambiente assim, projetada lá. Eu não duvido, não. E outra, eu acho também, óbvio que não deve ser só a história dela, né? Devem ter outras histórias, até porque, como eu falei, é que não aparece, mas devem ter rolado mortes já dentro do campo. Sempre tem aqueles filmes americanos, não tem? Você curte esse tipo de filme que mostra o campus, aí mostra aquela aluna que é perseguida? Eu não curto, porque já assisti vários filmes, né, de terror que se passam em universidade e, tipo, pra mim é ruim pensar que eu vou estar longe de casa, é, dormindo com um companheiro de quarto. Aí tem aquelas pessoas, né, que sempre são chata pra caramba. Imagina você ter um colega de quarto, tem aquelas Não pode escolher, fraternidades. né? Nossa, eu já não gosto de gente, me dá urticária de pensar. E ainda como a universidade, né, tem 400 anos e medicina foi uma das primeiras coisas, né, a, a ser estudada, né, para avançar. E eu fico pensando, tem os corpos, né, que são levados para fazer autópsia para os estudantes, né, e tal. Aí eu fico pensando, será que talvez os espíritos das pessoas que são usadas para estudos, né, Aí não talvez ficam não presas, né? tipo acompanhando o Você seu falou corpo. interessante. É interessante. Porque, ó, se você parar pra ver, também tem a história que falam que tem. Já teve eu acho que é até aquele H. Holmes, que ele matava as pessoas e às vezes ele até vendia os corpos para universidades, porque realmente na época os únicos cursos que tinham até algumas centenas de anos atrás era só direito e medicina. Então eles acabavam não tendo mais corpos para estudar. E muitas vezes tinham psicopatas que matavam as pessoas e vendiam. E, tipo, a faculdade nem questionava, porque ela precisava. Eles pagavam uma fortuna. E o Burke e o Hare, que são, acho que, dos caras mais famosos, assim, desse ramo de arrumar peças, né, para vender para médicos e para estudo e receber um dinheiro, né, porque era muito escasso a peça, né, que seriam os corpos. É verdade. Nossa, deve ficar realmente bem aterrorizante. Uma outra história também que eu separei aqui de uma escola para vocês é a história do Colégio Canadá, que fica localizado em Santos. Bom, ela foi escrita pelo Dino Menezes. Ela também é uma história de loira do banheiro. Bom, mas aí já é outra região, já vem para São Paulo, Santos. Você conhece a história da loira do banheiro do Colégio Canadá? Muitas histórias rondam essa personagem e você provavelmente já ouviu algumas delas. A história nasceu na Baixada Santista após uma tragédia registrada no Colégio Canadá. Existem muitas versões dessa lenda e é importante dizer que ela funciona bem nas escolas, já que supostamente a menina estaria matando aula no banheiro quando aconteceu o fato. A história a seguir é semelhante a essa, mas conta a lenda com mais detalhes. Conheça agora a origem dessa lenda, que é uma das lendas urbanas mais famosas do país e começou na primeira escola pública da região em Santos. O caso aconteceu em uma manhã de 1944, quando o colégio tinha o professor Zacarias Faria como diretor. Dia do ocorrido, o diretor foi chamado para uma emergência no banheiro feminino da escola. Uma aluna havia cortado os pulsos e desmaiado, mas caiu e bateu a cabeça no vaso sanitário e causou a morte dela por traumatismo ali na hora.
A jovem em questão era Luciana, de 15 anos. Luciana tinha a melhor amiga e confidente, Marcinha, com quem costumava matar a aula no mesmo banheiro que ela morreu. Dizem que o que motivou o suicídio de Luciana foi a notícia de que Marcinha seria mandada para um convento de freiras. Acontece que, além da amizade, muitos na escola comentavam que as duas escondiam também um romance. O romance teria sido delatado por um outro colega, e o pai da Marcinha teria tirado a filha da escola por conta disso, mandando a jovem para um convento no interior do estado. O medo da repercussão do ocorrido fez com que Luciana decidisse colocar fim à própria vida. Ou seja, a menina ficou apavorada com os boatos, eu acho que aquele medo de chegar no ouvido dos pais, né? É uma coisa que acho que era bem comum antigamente, né? Deve ser um sentimento forte, né? E eu fico pensando, né, sobre isso de um sentimento pode ser tão forte, né, que pode causar uma Medo, aparição, uma manifestação, seja de qualquer jeito. É. Bom, como se a história já não fosse assustadora o suficiente, não acabou aí. Um mês após o caso, uma aluna da mesma sala de Luciana viu o espírito da menina no banheiro. A garota estava lavando as mãos quando sentiu uma presença. E ao se virar, deu de cara com a jovem pálida, com algodão no nariz e usando uma roupa com que ela foi enterrada. De acordo com o relato da aluna, o espírito teria segurado seu pescoço com as mãos geladas em uma tentativa de beijá-la. A aluna conseguiu se esquivar e saiu correndo aos gritos. Outras aparições foram relatadas, ainda mais frequentes, o que começou a causar um pânico entre os alunos. Você já vê a homofobia, que é o medo, né? Você vê como antigamente era foda o negócio, tadinho, pessoal. A princípio, as alunas não usavam mais o banheiro feminino, mas com o tempo, muitos alunos deixaram também de ir às aulas, tomados pelo medo. De acordo com a história, o espírito de Luciana estaria voltando ao local local de sua morte à procura da sua melhor amiga, Marcinha. Na tentativa de conter a situação e evitar que as notícias se espalhassem pela cidade, o diretor fez um acordo com os alunos que viram ou sabiam das aparições. Eles deveriam guardar segredo em relação às aparições e assim teriam as suas faltas contabilizadas naquele ano. Além disso, o banheiro seria destruído. Assim foi feito. O espaço foi transformado em um almoxarifado, até onde sabemos, não foram registradas novas atividades paranormais. Apesar da tentativa do diretor, muitos jovens tinham conhecimento da história, o que fez com que o caso se espalhasse por aí. Alguns dizem até que outras escolas se aproveitaram do ocorrido para evitar que seus alunos matassem a aula. Isso fez com que a história tomasse as proporções que conhecemos hoje, contando até com os relatos de diversas aparições de outras loiras em banheiros de outras escolas. Aí, aqui no caso, basicamente está falando que a origem é dessa escola, né? Parece aquela história, né, que antes do filme O Exorcista não existia, né, as possessões como nós vemos no filme e tal. E isso é um caso que eu acho parecido, né? Porque supostamente teria sido o primeiro e como começa a correr pelo povo, né? A história acaba aparecendo outras loiras. Essa daqui eu não lembro de ter ouvido ela, alguma história de uma loira tentando agarrar a gente, mas eu achei bem homofóbica essa história, porque a menina, você vê nitidamente que a menina falou assim, eu acho que isso daqui, ela não viu a aparição, tá? Minha opinião, eu não gosto de desacreditar ninguém, mas eu acho que era uma criança impressionada com a história e ela acabou usando a história, sei lá, pra chamar a atenção, porque... Ah, gente, difícil, né? Só porque a menina, ela tinha, um suposto envolvimento com a amiga dela, tipo, provavelmente elas tinham um relacionamento, algo do tipo, aí ficou essa imagem em cima dela, e como se ela fosse querer agarrar todas as meninas da escola porque ela era lésbica, sabe? Não é assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E nem faz sentido algum. Não mesmo. E na Universidade de Nova York, um dos edifícios que eram da
propriedade da universidade, pegou fogo em 1911 e matou dezenas de pessoas. E alunos e pessoas que trabalham, sejam professores, monitores, todas as pessoas do quadro trabalho alegam, né, presenciar aparições, ouvem gritos de socorro e cheiro de queimado. E eu fico pensando, será que é possível, né, um espírito, o que seja, criar esse cheiro de queimado, né? Porque, assim, deve ser horrível, né? Você morrer queimado e ainda com junta outras pessoas que sofreram, né, no local. Pânico, Tipo, deve criar alguma energia, né? Que eles fazem essas aparições criarem, né? Esses porque sons, muda, esses ó, cheiros. não é só o sentido da visão, da audição, porque assim, até então, é muito comum a gente ouvir pessoas falando, eu vi um fantasma, ou se não falando assim, eu ouvi um fantasma, mas cheiro é mais difícil você ouvir uma pessoa, eu senti o cheiro. Tipo, tem pessoas que falam assim, eu entrei em tal lugar, eu senti um cheiro de podre, ou senão quando eu vi um espírito eu senti um cheiro de podre, ou senão cheiro de rosas, né, que também é uma coisa boa. E eu acredito muito nessa questão do cheiro, sim. Eu acho que faz total sentido, porque uma vez eu estava assistindo um programa, eu acho que alguns de vocês devem conhecer, que é um programa que apareceu no SBT há uns anos atrás, que chama Os Paranormais, que era um reality show de médiums. Eles praticamente testavam ali os médiums, sabe? Eles faziam vários testes, e um dos testes, que foi um dos testes que eu achei mais interessante, eles vendavam todos os médiums, eram 5, 6 médiums mais ou menos, e os médiums não sabiam onde eles estavam indo, eles eram conduzidos até um local, e aí nisso eles levaram eles num prédio, aí eles ficam todos separados, eles vão filmando cada médium separado para observar o que o médium está sentindo ali. Eles colocaram uma mulher num prédio, ela estava num espaço dentro do prédio, que era um espaço enorme, aberto, ela vendada. Aí o Celso Portiolli perguntava assim pra ela, o que você sente, né? Pode ir falando, ela vendada. Aí ela começou a falar que estava escutando muitos gritos, muita angústia, muita dor. Aí ela começou a falar, eu tô sentindo cheiro de queimado. Tá pegando fogo, queimado, queimado aqui, tá pegando fogo. E ela começou a ficar agoniada. E era uma coisa assim que você olhava, caramba. Sabe onde ela tava? No edifício Joelma. Ela nem sabia. Sabe? Então, assim, é muito inacreditável, porque fez todo sentido. E não foi só ela que falou esse negócio do cheiro de queimado, não. Outros médios também falaram. Então, assim, tinha médico que falava essa coisa da janela, sabe? Do desespero de pular a janela. Então, assim, eu acredito que realmente tem a ver, sim, as pessoas ouvirem os gritos, sabe? Essa coisa de agonia deles. E sobre esse negócio do cheiro ainda, dizem, né? Não tenho conhecimento, mas que cheiro de ovo podre, enxofre, essas coisas é muito atrelado a demônio, né? Sim, é coisa ruim. E eu já senti em um momento da minha vida, já tive as duas oportunidades de sentir cheiro ruim e de sentir cheiro bom. E eu tenho certeza que nessas duas tinha coisa a ver. Quando eu senti o cheiro ruim, eu tava trabalhando num lugar. Bom, a pessoa que era meu chefe, ela era uma pessoa um pouco assim, ela fazia o que ela queria da vida dela, né? Uma pessoa poderosa, tudo. E ela tava fazendo coisas, tendo atitudes que estavam magoando a família, né? E nisso, um dos parentes dessa pessoa havia falecido. E o meu chefe, ele tava fazendo uma coisa que provavelmente essa pessoa que faleceu não ia gostar nem um pouco. E o que acontece? Teve um dia que começou a subir um cheiro de esgoto, assim, não era esgoto, era um cheiro de podre, sabe? Era uma coisa assim, eu não sabia de onde explicar. Aí eu chamei as empregadas, né, do lugar, eu falei com elas, eu falei, gente, vocês estão sentindo esse cheiro? Aí elas, nossa, e não tinha como sair aquele cheiro dali. Primeiro que o lugar era limpíssimo, você não encontrava um pó,
sabe? E outra, a gente tava numa região, assim, bem nobre da cidade. Falar, não tinha problema de saneamento básico ali, então não tinha como falar, é esgoto. Não tem esse problema lá de esgoto, sabe? Não existe essa palavra lá pra eles. Então, aí esse cheiro ficou forte, forte, forte. E o cheiro ficava em algumas partes do lugar, da casa lá, onde eu trabalhava, e às vezes, tipo, do nada ele sumia, assim, sabe? Tipo, e a casa, eu não podia falar que, alguém soltou um pum, porque eu tava sozinha, tipo, não tinha como ser, sabe? Então, eu acredito que era o espírito nervoso que tava ali naquele lugar e que saía esse cheiro ruim, sabe? Do nada, era do nada. É muito estranho. Bom, e outra história que eu vou contar pra vocês é da Universidade Federal do Pará, a Escola de Música. O antigo prédio da Escola de Música da Universidade Federal do Pará fica localizado na rua José Bonifácio, entre a Avenida Conselheiro Furtado e a Avenida Gentil Bittencourt, próximo ao cemitério Santa Isabel. O grande terreno abrigava uma bela casa colonial amarela com detalhes impecáveis e seguindo por um longo corredor. Havia um local que se chamava A Capelinha, onde os estudantes tinham aula teórica. E mais ao fundo tinha salas de piano e logo ao lado esquerdo havia uma torre na qual algumas pessoas gostavam de brincar. Porém, ficavam com medo ali por causa das histórias esquisitas que contavam sobre esse local. E é uma dessas histórias que o musicista Fabrício Castro relata. Há alguns anos, quando eu estava ensaiando com a orquestra e a gente ensaiava das 6h30 até as 8h30 da noite, quando já não tinha mais nenhum aluno lá, só tinha o vigia e as pessoas que ficavam ensaiando na orquestra. Nós e os professores, quando estávamos executando uma das músicas, ouvimos o barulho de um piano, de alguém tocando ali na sala bem próxima da gente, porque parecia que o som estava bem perto. Parecia ser na sala exatamente ao lado, e aquele barulho estava começando a incomodar. Aquela melodia estava atrapalhando a gente. Bom, o resultado, o nosso regente pediu para o Espola é tipo um apoio da orquestra. O Espola da orquestra ir lá do lado e pedir para aquela pessoa parar de tocar piano. Quando ele foi na sala, para surpresa dele, a sala estava vazia e fechada. Ele foi na sala ao lado e não tinha ninguém. Porque assim, as paredes eram tipo uma divisória, não era concreto, então dava para ouvir bastante. Então ele foi de sala em sala procurando e não tinha ninguém. Só tinha as pessoas da orquestra que estavam na nossa sala. Daí ele foi perguntar pro vigia: ô seu Coelho, tem alguém aqui além da gente? Alguém aqui tocando piano? Aí o vigia disse que não, que só estava a gente mesmo ali, né? Bom, ele voltou e nos disse: gente, não tem ninguém tocando piano. Aí o professor falou que não era possível. E o rapaz confirmou, até com o vigia, e disse que realmente só estávamos nós ali. Todo mundo ficou sem ação. Estamos novamente e começamos a executar novamente a música. E o piano voltou a tocar. E todo mundo escutou. Mandaram ele voltar de novo na sala e ele disse que não ia de jeito nenhum. Porque ele estava morrendo de medo. E a gente estava num misto de medo e achando graça daquilo tudo. No fim, o piano continuou tocando, mas não tinha ninguém. Fabrício menciona que depois de alguns anos a escola mudou de endereço e agora a sede fica em outro prédio. Embora a antiga escola esteja fechada, até hoje histórias macabras que os alunos contam do local sobrevivem nas lembranças de todos que vivenciaram a experiência, entre seus 17 e 18 anos mais ou menos. Então assim, é bem macabro esse negócio de música, né? Essa história, né, de instrumentos musicais, seja piano, harpa, que tocam sozinha, é recorrente, né, durante os séculos, né, porque não é de agora. Parece que esses fantasmas que eram musicistas, eles são muito apegados aos seus instrumentos. Eu tenho um vídeo de um cara que ele entra em lugares abandonados, né? É do YouTube. Ele tem um canal no YouTube sobre isso. E ele entra nesses lugares e filma as coisas. E tem num desses vídeos que ele fez, ele entra numa igreja abandonada há mais de 50 anos. Aí
é tudo lascado, né? Abandonado e tal. E tem um órgão, aquele que é Isso que eu ia tipo, falar. é tipo Eu amo órgão. um piano, né? Com uns tubos enormes. É Ele bem tava, sinistro. e ele tava filmando o lugar assim, e esse órgão começou a tocar ele tem um som assim meio um pouco bizarro, eu acho, né? Não, dá medo. Assim, se você sempre me remete, tipo, é uma catedral bem antiga, ou um castelo, uma coisa assim, bem antiga, bem mórbido mesmo, assim, eu acho que o órgão, ele traz essa sensação. E uma coisa engraçada, porque a igreja, essa igreja fica nos Estados Unidos e é abandonada, né? Eu fiquei impressionado até quando eu vi esse vídeo, como que pessoas, né, que são viciadas em entorpecentes ou gente que é morador de rua não foi pegar aqueles tubos para vender. Se fosse aqui no Brasil, não Ah, tinha mais tubo nenhum. eu pensei que você ia falar como ninguém invade um lugar pra morar. É, Eu ia falar, também, né? não, mas eu acho que lá deve ser realmente em relação à propriedade, lá é bem diferente o direito de propriedade. Acho mesmo que abandonado não tem invasão igual tem aqui, tipo, lugares desabitados, aqueles prédios abandonados do centro que as famílias ocupavam, não deve ter lá igual é aqui, não. É. Um outro colégio que chama Downlands. Esse colégio ele foi usado na Segunda Guerra Mundial como base militar, né? Tem vários eventos que são registrados durante os anos sobre coisas naturais que tem uma aparição de um homem em chamas correndo pelo perímetro desse colégio. Tem uma mulher que assombra o edifício da administração, que é próximo ao colégio. E tem um padre, monge, que ele é descrito nessas histórias como ele usa um sobretudo assim e tal. E ele é visto numa capela. Agora eu não sei qual é a diferença, né? Entre um monge, um padre católico, mas eu acho muito bizarro essa parte do homem em chamas, né? Tipo, Nossa, muito bizarro. Eu fiquei imaginando, assim. Primeiro, que morte de fogo fogo é um dos elementos que eu tenho mais medo de morrer. Eu acho que deve ser uma morte horrível. E você ficar. Tem uns vídeos até que aparecem as pessoas saindo correndo, pegando fogo. Ai, eu fico tão agoniada com isso. Agora imagina você ver um fantasma correndo, pegando fogo. Que inferno. eu fiquei assim, porque eu nunca tinha ouvido falar em aparições que estejam pegando fogo, assim, no caso. Nem eu. Eu fico pensando, será que na época da guerra teve algum incêndio? Não sei, algo do tipo, né? Para conseguir criar. Para mim, né? Eu não sou médium, não tenho conhecimento algum de coisas sobrenaturais, mas deve ter uma força enorme, né? Para conseguir fazer uma aparição, pegar fogo, sair Nossa, gritando. deve. Nossa, deve ser E aterrorizante. nossa, eu nem imagino, né? E aí isso acontece à noite, né? Os relatos que tem. Quando tem, né? Você com certeza vai ver, né? Porque no escuro, uma Aí eu fiquei silhueta imaginando. humana. Eu fiquei imaginando eu no meu quarto deitada, e aí do nada aparece um espírito pegando fogo. Fogo deve iluminar o quarto inteiro, né? Né? Ai, E, credo. e esse negócio de padre, monge, eu acho muito legal, porque é meio assombroso, né? Porque novamente, eu não sei, né, como que é a separação, se é padre ou monge, porque eles usam aqueles É uma sobretudos, né? tônica, né? É com
Também não sei a diferença. Tudo preto, assim, a vestimenta com um terço. E esse visual eu acho muito, assim, bonito. Sombrio. Acho É, sombrio. É, bonito, mas assim, é uma coisa que remete a bem medieval, tipo, tem até aquele filme que é um livro, deixa eu ver até aquele Em Nome da Rosa, que tinha aqueles caras que usavam aqueles capuz, sabe? e eu acho um visual muito bonito e bizarro ao mesmo tempo. Nossa, uma vez eu vi um vídeo que, nossa, era esses vídeos de coisas esquisitas, né? Aí mostrava, tipo, era um casal se casando, era um casamento que tava rolando, e pro lado mostrava, tipo, como se fosse uma pousada muito antiga, uma casa muito antiga, e tinha tipo, uma varanda, assim, sabe aquelas varandas internas que tem um pátio dentro do prédio? E tinha vários caras, assim, nas varandas com capuz, como se fossem monges. Era Nossa. muito esquisito, mas eram vários, Maicon, tipo, e do lado tava rolando um casamento, e o pessoal do casamento nem tava se ligando que tava rolando aquela coisa esquisita do lado, parecia um ritual, sabe? E esse capuz, essa coisa dos monges, não remete só aos monges, né? Também tem a ideia de ordens iniciáticas, que É o pessoal verdade. costuma usar, né? Muito legal. E a quarta história que eu vou trazer pra vocês é outra história de loira do banheiro. E eu quero até comparar essas histórias, porque, gente, ai, o Brasil tem muita história de loira do banheiro. Acho que a gente não tem muita criatividade. Podia ser uma pessoa de outra etnia, talvez, assim, uma outra história. Mas, enfim, eu não sei porque que cismaram com uma loira no banheiro. Mas vamos lá, né? Essa daqui, eu acho que é a que o pessoal mais conhece, que mais tem vídeo, que é o que diz que é a verdadeira história da loira do banheiro. Bom, tudo teve início com a morte da jovem de 26 anos que morou em uma mansão em São Paulo. Era no interior de São Paulo essa mansão. A casa, os muros altos e a elegância arquitetônica, hoje funciona uma escola estadual chamada Conselheiro Rodrigues Alves. Olha que legal, eu já estudei numa escola chamada Conselheiro Rodrigues Alves, que ficava lá na Avenida Paulista. E leva o nome do quinto presidente do Brasil, que nasceu na cidade. Reza a lenda que até hoje os alunos veem a loira no banheiro pelas janelas do prédio. O edifício, que fica em Guaratinguetá, é tombado como um monumento estadual de valor histórico e arquitetônico desde 1985. E eu já vi vídeos realmente sobre essa escola, é uma escola enorme, muito bonita, e é até difícil imaginar que essa escola um dia foi uma casa, porque, nossa, uma casa é uma casa magnífica, é a casa, gente. Na mansão viviam o Visconde de Guaratinguetá e sua filha, Maria Augusta. Em 1980, a jovem, que tinha apenas 14 anos, foi forçada a se casar com o conselheiro Dutra Rodrigues, que era 21 anos mais velho que ela. Pouco após se casar, com apenas 18 anos, ela fugiu para Paris com o dinheiro obtido pela venda de suas joias. Bom, ela acabou morrendo na Europa e o seu corpo foi trazido para o Brasil de navio. Na viagem, o caixão da jovem foi violado por ladrões que queriam as joias que estavam no corpo dela. Olha que dó, gente. O pessoal vai mexer com o corpo. Mas é fogo também deixar joias com um caixão, né? Tanta, sei lá, é difícil. Isso através da história humana é bem comum, né? Não, você vê até dos faraós, né? Essa ideia de maldição, de faraó, rola muito disso, né? Dos ladrões dos sarcófagos, né? Que tinha bastante. Até hoje eu acho que deve ter, né? É. Com isso, o atestado de óbito dela sumiu e até hoje a causa da morte dela é desconhecida. O corpo de Maria Augusta ficou exposto na casa em uma redoma de vidro. O corpo de Maria Augusta ficou exposto na casa em uma redoma de vidro, né? E depois eles foram ver de enterrar ela no cemitério Passos, que ficava ali perto. O túmulo da jovem hoje é um ponto turístico na cidade. Uma das versões da morte de Maria Augusta é que ela morreu acometida pela raiva, que registrava muitos casos na Europa na época. Eu acho que raiva eles estão querendo se referir a raiva, tipo, igual raiva de cachorro, sabe? A doença, a raiva. Sim. Anos depois, a mansão onde Maria Augusta viveu foi consumida por um incêndio considerado misterioso em 1916. Na época, o prédio já tinha virado escola e teve que ser reconstruído. Em alguns depoimentos da época, testemunhas afirmam ter ouvido um piano tocar. O instrumento era tocado por Maria Augusta e até hoje é mantido na escola. Olha que legal, tipo, ainda tem
bens da família na casa, né, na escola. É Difícil, legal, né? Porque ninguém destruiu, ninguém, né, sei lá, se vendeu. desfez, Tipo, eles mantiveram. É muito legal. muito legal. Ainda hoje existem dúvidas sobre a origem do incêndio. Bom, a lenda. Ainda descreve uma jovem loira, vestida de branco, com algodão no nariz, que aparece depois de ser invocada no banheiro. O rito para chamá-la varia de lugar para lugar. Pode ser chamá-la 3 vezes em frente ao espelho ou dar descarga. Por exemplo, que é aquela coisa lá, tipo, fala loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro, descarga 3 vezes. Nossa, eu odiava isso. Isso era a parte que me dava mais medo na escola. E eu sempre saía correndo e sempre tinha uma louca que falava que tinha visto. Sempre tem. Eu nunca fiz isso. Já ameacei a fazer, mas nunca fiz. Uma coisa que me aterrorizou muito nessa época da loira do banheiro era espelho, porque falavam que ela aparecia no espelho e, bom, eu já vi, né, espírito passar atrás de mim pelo reflexo do espelho, e eu tenho muito medo até hoje de olhar assim, às vezes eu tô escovando o dente, eu fico olhando pra pia, e quando eu olho pro espelho, eu olho com uma sensação de que eu vou ver alguma coisa muito ruim, sabe? E a loira do banheiro, ela me dava muito isso, que ela ia aparecer no reflexo atrás de mim, e fica aquela coisa assim, alguém nas suas costas, né? Você não pode se defender. A lenda urbana também pegou alguns elementos da lenda norte-americana chamada Maria Sangrenta. A escola, a figura de Maria Augusta é conhecida por todos. Uma revista comemorativa de 90 anos da instituição, de 1992, há um capítulo só sobre a história de Maria Augusta. Em 2018, a história virou pano de fundo para o filme de comédia Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro. O longa de Fabrício Bittar é estrelado por Danilo Gentili, Léo Lins e Dani Calabresa. Bom, essa história aqui eles falam que é a verdadeira. Ela até faz um sentido se a gente levar em conta que a história era a casa dela, né? Porque ela não tem um vínculo com a história, com a escola, no caso, ela tem um vínculo com a casa, né? Aí faz um sentido ela ficar aparecendo. Agora as outras, aquela do suicídio no banheiro, eu entendo até, tipo, ela aparecer, mais as outras, tipo, que aparece com algodão, tipo, não tem uma origem, né? Da onde que elas aparecem. Mas assim, é sempre a mesma coisa. Tipo, são as mesmas histórias, alguma coisa de diferente, mas a base é basicamente a mesma, né? Às vezes pode ser até um tupa, né? Uhum. Nossa, muito bem lembrado, pode crer. Porque todo mundo pensa isso, eu acho que não tem ninguém. E nossa, eu acho que na minha época. Ai, gente, fala na minha época, eu tô parecendo uma velha falando, né, vai? Mas se for levar quando eu era criança, na década de 90, era pior. Porque eu acho que hoje em dia nem tem tanto isso, né? De essas coisas. Hoje em dia tem coisas assim que eu ouvi há pouco tempo, 10 anos atrás. É um negócio de Charlie e aquele Mona, sei lá como chama. Uhum. E não tem muito dessas histórias. Mas eu acho que loira do banheiro é uma coisa do Brasil mesmo. Não tem outro lugar. Tipo, ela até falou da Maria Sangrenta, né? É parecido, mas a Maria Sangrenta, tipo, não é a loira do banheiro, não é igual. Tem a Universidade da Transilvânia, né? Que fica no país da Romênia. Quando a gente fala, né, Transilvânia, a gente liga muito a Drácula, vampiros, essas coisas no geral. Mas também tem, né, as histórias sobrenaturais com assombrações em universidades, escolas. Tem uma história do professor de botânica, o Constantini Rafinis, que ele foi excluído do quadro de professores da universidade em 1780. Nessa década, pouco antes da sua morte de febre amarela, jogou uma maldição sobre a universidade. Depois da morte dele, pessoas relatam, veem silhuetas escuras, vendo aquilo, né? Povo das sombras, né? Também, e coisas que mudam de lugar sozinho, sons de pessoas murmurando. Até hoje é relatado isso. Que estranho, por que será que ele amaldiçoou a escola, né? Tipo, será que ele se sentia injustiçado com alguma coisa que aconteceu com ele? Ou só porque ele pegou febre amarela e ele ficou puto? Não sei, na pesquisa
diz, né, que ele foi excluído do quadro de professores, não tem Pô, vai lá, motivo. aposenta, né, filho? Senta lá, Cláudia. Aí ele ficou pé da vida, né? Ele pegou e jogou essa praga, não sei se. Eu fiquei pensando, será que botânica pode ter algo a ver com, sei lá, algum tipo de magia? Ou... Não sei, eu fiquei tentando procurar uma. No Harry Potter, né, tem, não me lembro quando eu assisti o primeiro, que tinha aquele professor que ele era tipo professor. Ah, não era, ele não era de botânica. Né, que fala que a botânica, eles têm, né, esse estudo de venenos e tudo, né, eles manjam de todas as plantas, porque é tudo, remédio, é tudo, tem essas bases, né, então as pessoas que elas têm esse conhecimento são pessoas, costumam ser pessoas muito sábias, que elas manjam, você vê aí, tem várias pessoas que entendem de ervas, e erva, ai, pra isso, erva pra aquilo, e ajuda mesmo, então pode ser sim que ele seja, essas pessoas muito curiosas, antigamente, eles acabavam limitando muito, né, elas, então, sei lá, talvez ele tenha se sentido limitado, tenha sido cortado ali do quadro por alguma coisa esquisita que ele tenha feito, talvez, né, porque ele ia ficar aparecendo, ele ficou tão puto, ele realmente devia ser muito apegado ao lugar, né. Né? E outra universidade que a gente tem também, que é uma universidade brasileira, que é a USP, que fica aqui em São Paulo, que tem uma história. O Júlio Frank é um alemão que foi professor da Faculdade de Direito da USP e morreu em 1941 e foi enterrado no pátio da instituição, que fica localizada ali no Largo São Francisco. Segundo a história, o professor era protestante e não pôde ser sepultado nos cemitérios locais, todos administrados pela Igreja Católica na época. Como ele era muito querido entre os alunos, foi criado um túmulo no pátio, onde os estudantes realizam até hoje saraus e passam os intervalos da aula com total tranquilidade por ali. Um patrimônio histórico é tombado em São Paulo. É um prédio lindo, gente. Eu me lembro que eu passava lá quando eu era criança, eu até perguntava pra mãe, nossa, mãe, o que é aqui, né? Aí ela falava assim, aqui é uma faculdade, se um dia você estudar muito, talvez você consiga entrar aqui, sabe? Ela ficava, e eu achava lindo, realmente, é um prédio lindíssimo e remete àquela ideia de São Paulo da era colonial, quando tinha Dom Pedro, quando tinha a corte brasileira aqui, né? É um prédio muito bonito, realmente. E eu achei interessante, porque no caso aqui ele era uma pessoa boa, né? E olha, você vê como que é, né? A igreja não permitia nenhum cara ser enterrado com dignidade só porque não era compatível à ideologia religiosa, né? Chega a ser maldoso isso. Você não sente essa maldade? Tipo, não, aqui você não vai ficar, não. Não tem nem o que falar, né? Porque a gente sabe, através da história, o tanto de coisas que foram. Justiças, né? Tipo, nem me surpreendo mais, sabe? Bom, os alunos eles relatam que vem assombração do professor pelos corredores da faculdade. O prédio da USP do Largo São Francisco é uma bela construção do centro de São Paulo. Antes de ser uma faculdade, funcionava como um mosteiro. Olha aí, ó. Mosteiro aqui, ó, interligado. Ó, as coisas se conectam. E a lenda diz que antigamente os restos mortais de freis eram enterrados lá também. Ou seja, aí ó, uma faculdade que foi construída em cima de um cemitério, a gente pode dizer, né? Falam que vem ele andando como se ele estivesse ali concentrado, pensando, sabe, esses intelectuais que a gente sempre vê, tipo, andando pelos corredores pensando alto, filosofando, porque eu acho que antigamente, nessa época, que era o quê? Era 1941. Acho que no começo de 1900, 1800 ali, eles tinham muito dessa questão, assim, porque quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que até o professor falou, você até comentou, eu acho que antigamente só tinha mais curso de medicina, e realmente, você tem razão, só tinham 2 cursos, que ou era medicina ou era direito, e as pessoas que estudavam eram pessoas que já tinham famílias de posses, famílias bem estruturadas na alta sociedade, tipo, não era qualquer um que estudava, mulheres não podiam estudar, então eram aquelas pessoas que elas viviam naquele universo intelectual, sabe, tipo,
não precisava trabalhar, né, gente? Estudava o dia inteiro, ficava ali naquele meio intelectual. Então, acho que você tem aquela imagem daquela pessoa passando no corredor, discutindo, filosofando. Acho que tem muito disso, sim. E se era uma paixão e esse professor ele era tão querido ali naquela faculdade, talvez tenha sido o momento mais feliz da vida dele ali. Então, e outra, foi uma honra, porque realmente a sepultura dele tá no meio do pátio, sabe? No meio do pátio, não tem como, você tropeça nela. Então, assim, ele realmente deve ter sido uma pessoa muito importante, muito querida, e eu acho que fica ali, mas não ficou de uma forma negativa, não. Mas eu acho que a região ali onde tá a USP de Direito, eu acho ali muito pesado. A região central, a gente já conversou sobre isso em outros episódios, mas ali o centro ele é muito carregado, assim, energeticamente falando. Primeiro que a gente anda com medo ali, por causa dos assaltos que podem rolar, é comum, né, tem o pessoal que usa droga ali, tem esses conflitos, tem muita coisa rolando ali no centro, tem famílias que estão desabrigadas, aí invadem os prédios que estão abandonados, aí vai a prefeitura, então assim, rola muita coisa acontecendo e rola muita coisa ruim, sabe, então eu acho ali um lugar bem tenso, e ali é um lugar onde as pessoas estão pensando, aquela mente intelectual, acho que foge um pouquinho dessa energia negativa. Mas ainda assim é um pouco sombrio, acho, só pela arquitetura, tudo muito antigo, já remete você a uma coisa meio sombria, assim. Por mais que você não queira, eu acho que não tem como. É verdade. E a próxima universidade é a Lomonosov Moscow State. Desculpem se eu pronunciei errado. É uma das universidades tida como uma das mais assombradas do mundo. Ela foi construída em 1755 na Rússia, né? Ela foi construída por prisioneiros que morriam constantemente através do tempo da construção, e até os dias de hoje, através da história dessa universidade, tem relatos de pessoas que ouvem e vê homens chorando, coisas são arremessadas pelos os locais, as pessoas ficam apavoradas. Chega que essa universidade ela tem uma baixa de alunos muito grande, ela é uma das universidades da Rússia com menos alunos matriculados. Eu acho assim, no geral, a Rússia, ela já é um pouco esquisita pra mim, acho que por essa ideia de ser um lugar tão frio, os lugares, principalmente os mais remotos, e uma vez eu tava até vendo um negócio mostrando as escolas lá, tipo, muito frio, as criancinhas indo pra escola abaixo de 20 graus, e a gente reclamando aqui quando tá 10, né? E, nossa, e as crianças vão mesmo, brincam, tudo, mas eu acho que o frio deixa tudo muito pior, assim, falando... como se fosse uma fotografia de um filme, sabe? Parece todas as escolas parecem que você tá num filme de terror. Eu acho que ainda mais porque foi construída em 1700, né? A arquitetura, que nem a gente já mencionou nesse episódio mais cedo, a arquitetura antiga faz a gente, pelo menos a mim, né? Você... tem impressão de meio assustador. Eu adoro. Bom, outro lugar que também a gente pode considerar assombrado é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais de 100 anos, o Palácio Universitário do campus da Praia Vermelha, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, abrigou um hospício. O sanatório foi chamado de Hospício de Dom Pedro II e depois de Hospício Nacional de Alienados, até encerrar suas atividades em 1944. Logo depois, o prédio foi entregue à Universidade do Brasil, que até hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O local começou suas atividades em um ambiente muito insalubre, onde muitas pessoas faleceram devido às condições de saúde e falta de estrutura do lugar. Hoje, funcionários relatam ouvir barulhos estranhos e vozes, além de haver histórias de pessoas que viram aparições e vultos. Gente, um hospício, que é coisa mais dolorosa do que você colocar uma universidade, um colégio,
onde era um hospício abandonado. Óbvio que vai ter alguma coisa, porque todo hospício abandonado, todo lugar sanatório, assim, tem suas histórias, porque o sofrimento é grande, né? Chega a ser um clichê, né? Isso. Uhum. E uma coisa que eu tava pensando aqui, será que é uma honra ou é uma vergonha ter um hospício com seu nome? Que Pois nem é, é Dom verdade. Pedro. Mas eu acho que tudo eles colocavam um nome, assim, do. Qualquer coisa, sabe? Era o nome do rei ou do regente ali da época. Mas realmente, eu também não gostaria de ter um hospício com meu nome, não. Eu Ah, não, ia. você vai, às vezes pode ser uma pessoa, um médico, um psiquiatra, que ele ajudou muitos É, pacientes. Talvez seja legal, né? Mas eu acho que, pô, no caso de um príncipe, um rei, não poderia ter colocado o nome de um profissional da área, né? né? Ficaria menos estranho, Faz com sentido. certeza. E a última universidade que nós temos é a de Ohio. Ela foi construída no começo do século XIX, em um local que fica entre 5 cemitérios. A história já acaba aqui, né? Praticamente. Já começo, meio e fim, né? A faculdade tá no meio de 5 cemitérios, Não só tem isso. coisa boa como. Mas eu Não tem como adoraria ficar bom. estudar ali, porque eu adoro cemitério. Eu Eu também adoro, curto eu acho bastante. lindo, eu ia curtir. Esses cemitérios formam um pentagrama, cujo centro está o Wilson Hall, um dos edifícios da universidade dedicado a alojamento estudantis, e nele há um quarto que nunca é designado a nenhum estudante. Trata-se do quarto 428, frequentemente citado como palco de eventos sobrenaturais. Os relatos vêm de diversas fontes, incluindo estudantes que moram em locais, que moram em dormitórios adjacentes, contando que ouvem sons vindos do quarto ou objetos colocados em prateleiras na parede posta ao quarto que cai com frequência no chão. Ó, eu digo mais, eu não só estudaria nessa faculdade, como eu ia me hospedar nesse Wilson Hall aí. Eu queria ficar bem no meio do pentagrama mesmo para ver o circo pegar fogo. Gente, será que foi construído de uma forma assim pensada? Sabe aqueles filmes policiais que aí os investigadores começam a ligar os pontinhos com aquelas cordinhas vermelhas Sim. Aí você vai formando, quando você vê, formou um pentagrama. Ai, o assassino esteve aqui, depois ele esteve aqui, depois aqui. Aí vai, quando você vê, formou um pentagrama. Pô, e no meio, alguma coisa deve ter. É tipo aquela ideia de conspiração que tem tudo que você vê, tem alguns prédios, alguns monumentos, que é tudo da maçonaria. Aí tem aqueles. Obelisco que fala. Acho que é obelisco o nome, que tem em vários lugares, ele fala que é referência à maçonaria, tem várias obras de arte espalhadas em vários lugares do mundo, que também eles fazem referência. Então, assim, é construído de uma forma estratégica. Esse daqui, gente, é muito difícil a natureza ter. Ai, por um acaso as pessoas foram criando cemitérios do lado e aí formam um pentagrama. Parece que foi pensado, né? A Em possibilidade. cemitério, morte, né? Morte, tipo, a energia de morte ali. A possibilidade existe, né, de ter sido uma coincidência, mas eu acho que é mínima. Deve ser a mesma possibilidade de você ganhar na Mega Sena. Você acha que foi um acaso que aconteceu, então? Não, eu acho que foi proposital. Eu também acho que foi proposital, porque, gente, não faz sentido. Mas deve ser muito legal, eu acho que para as bruxas que estudam nessa faculdade, para o pessoal que estuda misticismo, ou alguma ideia de ordem iniciática, deve ser muito legal estudar ali. E outra, eu também, como eu falei, eu adoro cemitérios, deve ser um lugar bem tranquilo. Né? E geralmente cemitérios assim são cuidados, né? Não são largados que nem aqui no Brasil. E lá também tem uma coisa assim, uma vez eu até tava assistindo esses dias aí com o Broio e tava mostrando um cemitério, era tipo relatos, né? Uma família contando um relato sobrenatural que aconteceu com ela. E aí a mulher se mudou pra uma casa e aí tava mostrando na frente da casa tinha um cemitério. Ok.
Até, tipo, eu olho assim, o Rafael, ai, você moraria na frente de um cemitério? Tranquilamente, moraria. Deve ser muito legal morar perto de um cemitério, porque é tranquilo. Só que acontece, o cemitério deles não é igual o nosso, que tem aqueles muros altos. Era tipo um cercadinho. Era muito baixo, tipo, não tinha mais de 1,20 m as grades do cemitério. Então, dava aquela sensação de que a casa da mulher era o terreno do cemitério. Não Ah, parecia que tinha aquela divisa com muro. Ai, igual você vê o cemitério da Consolação tem os muros altos, o da Vila Mariana tem muros altos. Então, assim, você divide. O muro do cemitério tá de um lado e do outro lado tem prédios residenciais, casas. Mas quando não tem muro, dá a impressão que é tudo uma coisa só. é. Muito Tem, sinistro, né? tem aqueles cemitérios também, né, que ficam em igrejas, né, geralmente na parte de trás. Também não tem grades, assim, é só um Ah, pequeno sim. cercado. Será que tem aqui no Brasil esse tipo de cemitério que fica atrás de igreja? Deve ter em interior, né? Será? Eu nunca Eu nunca vi. ouvi falar, mas eu acho que Também não. deve ter algum. Eu não sei, eu sei que assim, igual aqui quando a gente morava ali na Liberdade, né, na Rua dos Estudantes, tem esqueci o nome da rua, que tem aquela igrejinha que falam que é a Rua dos Aflitos, que falam que ali é assombrado. E eu me lembro quando eu voltava da faculdade, às vezes era meia-noite, tinha que descer essa rua e toda noite eu passava na frente dessa rua, né, da Rua dos Aflitos. É uma rua sem saída, no final dela tem essa igreja. E parece que estava tendo uma construção de algum prédio lá, e falando que ali eles enforcavam os escravos e tudo, e foram construir um prédio e eles têm que soterrar, né, a terra ali para fazer a base do prédio, para o prédio não cair. E nesse processo que eles estavam tentando soterrar, tirar a terra para construir a base do prédio, eles acharam várias ossadas. Ali, fica ali bem próximo da igreja mesmo, sabe? Perto da Ikezak ali. Eles até começaram a parar de fazer isso e eles começaram a tirar com todo cuidado, sabe? Com um pincel lá, igual os paleontólogos faz. Que é o pessoal que É, tira, né, os escombros antigos. Enfim, aí eles estão tirando com todo cuidado, porque descobriram isso. E era uma igreja, não é uma igreja ali. Então, assim, o fato de terem corpos ali ao redor dá a impressão de que antigamente, há séculos atrás, eles desenterravam ali também. Né? É bem interessante. interessante. Bom, e é isso, mas tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu Filme, tenho. alguma série? Então, tem um episódio de Supernatural, que é o episódio 13 da temporada 4, que o Sam e o Dean eles estão caçando um espectro, né? Um fantasma que possui as pessoas e se passa no colégio, né? E tem flashbacks de quando eles estudaram nessa escola e vai e volta, né, no tempo quando eles eram crianças e nos dias atuais que eles estão atrás desse espectro que possui e mata as pessoas. E é um episódio bem interessante e é do assunto, né, de escola ser assombrada. De escola assombrada, eu vou indicar para vocês do que eu até comentei dos Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, porque é um filme nacional. Ele é um filme de comédia, sim, mas ele é um comédia terror, né? Ele aborda esse universo do terror e ele é o único filme que aborda a Loira do Banheiro aqui que eu vi. Teve até um programa, acho que na Record, que eles chegaram a abordar lendas urbanas, eles também colocaram a ideia da Loira do Banheiro. Bom, mas aí hoje para vocês eu vou indicar esse. Eu assisti ele a primeira vez, eu me lembro que a primeira vez eu não prestei muita atenção. Eu assisti de novo, mas eu até que gostei mais da segunda vez que eu assisti. Eu levei um susto, que sabe aquela coisa de você não tá esperando, aí do nada aparece alguma coisa assim na sua frente. Eu dei até um pulo na hora. E ele tem essa ideia bem de terror, assim, é muito sangue. E eles são bem escrachados, né, gente? Porque, assim, é uma turma, é a panelinha ali do Danilo Gentili. Tem gente que não gosta.
ok, tudo bem. Então, tipo, se você não curtiu o cara, a turminha dele, não vale a pena assistir. Agora, se você já curte uma comédia tal, e o assunto do terror envolvido, eu recomendo sim. É um filme que eu achei legal para passar o tempo, para assistir. Tem muito sangue, muita coisa nojenta. Tem algumas cenas que são bem bestas, assim, que se eu falar, ai, mano, essas piadas deles. Mas, em compensação, tem umas que são engraçadas, que dá pra rir. E, bom, querendo ou não, a Loira do Banheiro é brasileira. Então, nada mais digno do que alguém fazer um filme sobre ela, né? É. E é isso, gente. Pra mim, aqui de História Mal Assombrada de Escola, pra mim já encerrou. Aí vamos ver, né, qual que é o próximo. Você, né, provavelmente já deve ter estudado, como eu falei no começo, algum cemitério, alguma escola que já foi um cemitério. Deixe seus comentários aí se você já passou alguma experiência sobrenatural na escola e compartilha com a gente, que vai ser muito legal dividir essas histórias de escola, é muito legal, porque sempre envolve adolescente é muito doido, gente, sempre tem muita história louca no meio. Sim. Eu quero agradecer quem ouviu até agora e até a próxima. Até a próxima, tchau.